fico muito agradecido por isso. Eu gostaria de falar com vocês sobre o desafio da interpretação da Bíblia neste momento, nesta conjuntura tão desafiadora para nós. E observei nas várias reportagens, especialmente sobre a interpretação e o entendimento da Bíblia entre os evangélicos chamados, os evangélicos chamados, que é, pelo menos de acordo com as reportagens, este estilo da interpretação, este jeito de interpretação, consiste de uma linha só. Mas isso não é e não deve ser assim. Isso não é possível, de acordo com minhas observações. No meu ver, não existe um jeito evangélico para interpretar, para utilizar, melhor palavra, utilizar, porque às vezes os evangélicos utilizam a Bíblia realmente sem interpretar os textos, realmente mesmo sem ler. Mas eu vou falar um pouco mais sobre isso. Bom, percebi nas comunidades evangélicas hoje pelo menos 3 tendências. Não há simplesmente uma hermenêutica evangélica. No meu ver, existem 3, mais ou menos 3. Eu gostaria de oferecer uma descrição bem curta destas 3 tendências na hermenêutica evangélica. Eu estou falando primeiramente sobre o espaço público, o espaço da cultura, o espaço da política, o espaço do debate público, né? Gosto da colocação do poeta Tiago Mello. Ele fala de que o desafio não é buscar achar um novo caminho. Isso não é o desafio da gente em nossos dias. Mas, de acordo com ele, de acordo com esta frase gostosa dele, a gente deve achar um outro jeito de caminhar. Eu gostaria de descrever 3 jeitos de caminhar a respeito do projeto hermenêutico nas comunidades evangélicas. A primeira tendência é a tendência de ver a Bíblia como fonte e recursos para construção de argumentos.
uma fonte de argumentos para, para facilitar construções do discurso evangélico, especialmente discurso público. E o ponto referencial por isso, pelo menos nos Estados Unidos, para mim, na luz das minhas pesquisas historiográficas, é o debate nos Estados Unidos no século XIX sobre a escravidão. Como vocês sabem, os norte-americanos lutaram numa guerra que, pelo menos aparentemente, mexeu com esta questão da escravidão. E resolvemos esta questão através da luta, a pior luta na nossa história, a maior e a pior guerra na nossa história, guerra civil. Num lado, o Exército Federal contra a instituição da escravidão. Num outro lado, o exército dos rebeldes e lutando para defender a instituição da escravidão. E o presidente Lincoln, ele observou que todos os dois lados leram a mesma Bíblia e construíram argumentos de acordo com a Bíblia. Um lado contra a escravidão, outro lado em favor da mesma Bíblia, da mesma autoridade das Escrituras Sagradas. E o presidente Lincoln, ele lamentou isso, né? E isso se tornou o conflito cada vez mais difícil para resolver, porque todos os lados tinham uma autoridade além de qualquer pergunta, além de qualquer desafio, né? A mesma autoridade, a Bíblia. E temos estes argumentos em panfletos, em livros, em discursos públicos. Tem muitos aqui nos Estados Unidos, né? Então, isso é o jeito de fazer, de construir uma leitura de argumentos. Um jeito de caminhar, entre aspas, caminhar hermeneuticamente falando. Mas tem outros jeitos também, no mesmo tempo.
além de num lado de no lado de uma leitura de argumentos, uma leitura bíblica de argumentos, é uma leitura bíblica de afirmações. Eu devo dizer que a leitura de argumentos, esta leitura de argumentos, é uma leitura baseada baseada em trechos do texto, baseada em trecho. O trecho é como é que se diz? O elemento discursivo do argumento. Trecho bíblico, um relato, um argumento extensivo na Bíblia, por exemplo, entre dentro das epístolas de Paulo, discurso de Jesus, de Moisés, outra o ilustre bíblico. Isso a matéria-prima do argumento é o trecho bíblico. Tem um outro jeito, de acordo com a minha análise humilde, o segundo jeito de fazer leitura de afirmações, não de argumentos, mas de afirmações. Basta afirmar alguma coisa na luz da Bíblia e o elemento ou a matéria-prima para construir esse tipo de leitura de afirmação, é o versículo, não é o trecho. Basta versículo. E imagino que vocês tenham encontrado debates entre os evangélicos, ou entre os evangélicos e outras pessoas que têm outra orientação religiosa, e eles citam um versículo como prova, como texto de prova da afirmação em questão. Então, para esta leitura de argumentos, isso utiliza o trecho bíblico. A leitura de afirmação utiliza o versículo, né? O versículo. Uma unidade mais curta. Né? Mas, especialmente nesses dias, temos visto uma terceira, um terceiro tipo de leitura, um terceiro jeito de caminhar, hermeneuticamente falando. E isso é uma leitura, de acordo com a minha colocação,
Uma leitura de arte não é uma leitura de argumento, nem uma leitura de afirmação, mas uma leitura de arte. E por isso a Bíblia não oferece trecho, nem versículo, mas a Bíblia em si se torna objeto. A Bíblia assim, vocês, sem dúvidas, vocês têm visto aquela foto do presidente Trump com Bíblia na mão. Imagino que vocês têm visto isso, né? No meio de um conflito em Washington, ataque execrável contra pessoas numa manifestação, sem qualquer violência, mas a resposta dele foi uma resposta violenta, sem necessidade, e no meio de tudo isso, ele mostrou a Bíblia. Ele mostrou a Bíblia. Aparentemente, emprestou uma Bíblia para fazer este tipo de arte. Isso é porque, de acordo com a leitura, e leitura é quase entre aspas, uma leitura de arte, numa leitura de arte, a Bíblia não é alguma coisa para ler, basta para mostrar, basta para apresentar. A Bíblia, não com livro, mas com objeto. Vocês têm visto também que, neste caso, a Bíblia foi mostrada e ficou na mão do presidente. E ficou fechado. Isso é importantíssimo. Porque, de acordo com esta leitura, por isso coloquei as aspas, de acordo com esta leitura, basta que a Bíblia se torna objeto. Não é mais, realmente, não é, funcionalmente falando, não é mais um livro, porque ninguém tem vontade de ler. A Bíblia tem um poder quase mágico, não por causa do conteúdo dele, mas o poder existe dentro da Bíblia como objeto, nem como livro, nem como fonte de argumentos, ou fonte de afirmações, mas é um recurso, é um objeto. Então, percebi que nas comunidades evangélicas um conflito ideológico entre
estas três opções hermenêuticas. E também eu gostaria de oferecer uma quarta opção.